Então, eu coloquei aqui algumas boas práticas do que eu aprendi nesses anos, né? Que, se possível, estudar o histórico do cliente antes da reunião. Né? Geralmente, quando chega no nível de ter uma reunião, é porque existe um histórico. Então, estude o histórico para entender, saber o que aconteceu. E se tiver ideias de sugestões de como resolver situações, já anote antes da reunião, esteja preparado para ela, pegue dados se precisa. Segundo, evite dizer de cara que o cliente está errado. Geralmente, quando você entra numa reunião de alinhamento, principalmente o próprio cliente, ele está num modo de confronto. Ele quer confrontar uma coisa que ele está insatisfeita para aquilo ser resolvido. O pulo do gato é você sair desse modo de confronto e ir para o modo de cooperação. Então, você fazer que o cliente entenda que você não é inimigo dele, vocês dois estão juntos para chegar a um determinado objetivo, que é o sucesso dele. Então, entenda o ponto de vista dele e ofereça alternativas. Saia do modo de confronto, vá para o modo de cooperação. Se você consegue fazer isso, você tem 90% dos seus problemas resolvidos. Outra coisa, não tenha medo do então eu quero cancelar, né? Que em caso de clientes fora da curva, que estão muito desalinhados e não têm previsão ou interesse de alinhamento, cancelar o contrato provavelmente vai ser mais vantajoso do que continuar a relação conturbada com o cliente, que vai desgastar também a equipe. Isso, né, são para situações, como eu falei ali, fora da curva, estão muito desalinhados, mas eles acontecem mesmo a gente fazendo um bom trabalho de pré-vendas, conseguindo fazer ali, né, todo o processo para o cliente ser a partir do perfil ideal de cliente para sua empresa. Às vezes acontece do cara achar tudo lindo, maravilhoso e por algum motivo depois que assina o contrato e paga a primeira parcela, a pessoa vira outra pessoa e as coisas começam a descambar de uma maneira que não tem o que fazer, assim, né? E aí, nesses casos, o desgaste que tu vai ter para alinhar esse cliente é tão grande, o desgaste da tua equipe, o tempo que a tua equipe está fazendo qualquer outra coisa melhor, para ficar aquilo tão grande que não vale a pena. Tá? Então, nesses casos, não prejudique o cliente. Sim, é aquela coisa, tentar sair de maneira de bom relacionamento. Eu já vi casos de empresas que, às vezes, o cliente cancelou, vai lá e deleta tudo que fez do cliente, faz um monte de porcaria, assim, meio que como vingancinha. Cara, isso não é legal. Então, tente sair, mas assim, existem várias, é que nem tipo término de relacionamento, né? Existe aquele esse que tu até, tipo, assim, não morre de amor e você até cumprimenta na rua, e tem a pessoa que só se tu vê na rua, tu quer tacar uma bomba, né? Então é mais ou menos esse que tente ao máximo sair em boas relações mesmo, né? Que existe esse cancelamento dos clientes desalinhados. Então, por último, eu tenho aqui algumas ferramentas complementares, que, como vocês viram, é um assunto bem abrangente, então dá para, né, fazer uma pós sobre isso especificamente. Mas algumas coisas, assim, tem interesse e quer saber como lidar melhor com pessoas, algumas ferramentas vão te ajudar. Então vamos lá. Amortecedores. Amortecer é declarar que ouviu a perspectiva da pessoa, né, ouviu a objeção, o desalinhamento e reconheceu a importância dela. Mas não significa que você concorde ou que você esteja respondendo à objeção. O que significa? Amortecedores são expressões, são maneiras de falar com a pessoa de acordo com o que ela diz, que você, digamos assim, você consegue fazer com que uma pessoa esteja extremamente alterada para ela ir ali chegando no teu nível da conversa para vocês estabelecerem uma comunicação. Existe daí uma lista, se tu for procura no Google amortecedores de objeções, vai ter várias coisas, vários materiais interessantes e cada um desses seria um Lefa Talk específico, inclusive o Despinceling já foi feito aqui na Lefa, né? Comunicação não violenta também um pouco. Então, são, né, tipo, minhas dicas para a vida, não só para quem lida com atendimento do cliente, mas para a vida. Né? A gente tem também a comunicação não violenta, né, que é uma técnica baseada em competências de linguagem, comunicação, que auxiliam na reformulação da forma como cada um se expressa e ouve os demais. Isso também ajuda bastante naquela parte de sair do modo confronto e para o modo cooperação. A comunicação não violenta ajuda bastante nesse sentido. Eu coloquei também aqui o spin selling, que apesar de ele ser feito mais especificamente para a parte comercial, ele é muito bom para você identificar as necessidades e dificuldades do público, do seu cliente, né? Isso pode ser muito bom para tu conseguir achar aquelas reais motivos de insatisfação, aquilo que muitas vezes a pessoa não
não consegue expressar-se tão específica no que está realmente incomodando ela. Então, a técnica do spin-selling, com algumas, se tu conseguir adaptar ela, né, os tipos de perguntas para especificamente para um cliente que está em desalinhamento, pode ajudar bastante. Aí tem aqui também o que eles chamam de fideato, que são, lembra que eu falei ali sobre como mostrar autoridade? Então, são recursos que você pode lembrar na hora de demonstrar a sua autoridade, né? Então, tipo, falar sobre fatos, sobre incidentes que foram resolvidos, demonstrações de casos de sucesso, estatísticas, fazer analogias para explicar o que está acontecendo, testemunhos e os próprios objetos em casos, né? Pessoas que vendem produtos. Assim, olha, só quer ver que isso aqui é bom, então pega isso aqui e vê como é. Né? E outras coisas, né, que você pode pegar, que são negociação, gatilhos mentais, que é toda uma. Tem vários gatilhos mentais, ele também teria uma aula específica só para isso. E basicamente os gatilhos mentais são formas, expressões, maneiras de você falar com a pessoa que fazem gatilhos, né, na mente da pessoa para ela reagir de determinada maneira. Então existem alguns como da reciprocidade, tem da escassez e vários que é muito utilizado, inclusive, para métodos de vendas, mas também podem ser muito bem utilizados para atendimento ao cliente. Uma coisa que eu falo para todo mundo é: tenha conhecimento técnico na área do produto ou serviço que você trabalha. Não é porque você lida com cliente que você, claro, no caso ali da Lef, não é que você tem que saber programar, né, todas as línguas, todos os negócios para poder falar com o cliente, não. Mas você precisa entender o processo e aquilo que acontece de tal maneira que você possa explicar para o cliente o que ele não está entendendo sobre determinada parte técnica, ou pelo menos saber como conseguir essa informação de maneira rápida e assertiva para comunicar para o cliente. E daí, nesse caso, as analogias funcionam bastante, inclusive. Beleza? 9 minutos para poder fazer perguntas. Muito bom, muito bom. Levantou a mão, Sérgio. Fala, meu bem. Lá quando você falou do passo a passo para o alinhamento, eu acho que tem um passo adicional ali para colocar. Tem um passo zero ainda. Tem 4 passos que você botou, eu acho que tem um passo zero. É que você não consegue ouvir o cliente, você não consegue fazer ele falar na hora que ele está desalinhado. Tu tem que conseguir colocar ele do seu lado. Tu tem que dizer que tu tá junto, sabe, de alguma forma. Então, tu tem que conseguir trazer a pessoa pro teu lado. E nesse momento que tu precisa acolher a pessoa, ela precisa se sentir acolhida, não importa se ela está certa, se ela está errada ou não, tu tem que acolher ela, essa angústia, essa aflição que ela vai ter, tu tem que acolher. E aí sim a pessoa vai começar a conseguir falar e passar essa informação para ti. Se não fizer isso, tu não vai conseguir identificar a dor, tudo vai descambar. Em termos das boas práticas ali, aquele segundo passo ali que você botou, é muito Dale Carnegie, lá do Como Fazer Amigos e Influenciar as Pessoas. Quem não leu, eu acho que tem que ler, é uma leitura obrigatória, não para venda só, é para a vida, tá? Acho que todo mundo precisa para conseguir fazer, e aquele passo lá é muito isso. Você falou em algum momento ali no finalzinho que não precisa concordar com o cliente. Concordo, não precisa concordar, mas tu tem que entender o que o cliente quer, se colocar na posição dele. Então, não necessariamente concordar, mas tu tem que dar uma informação para ele do tipo: tá, beleza, eu na sua situação também ficaria bastante chateado, mas eu acho que... Aí você tá usando amortecedores. É isso, senão a comunicação já descamba logo. Se tu for para enfrentar, não, pô, tu tá errado, acabou. Pode fechar o livro e ir embora, porque acabou a comunicação, sabe? Porque na hora que tu vai pro confronto, ferrou. Bom, eu tentei resumir tudo que eu tenho para falar e eu consegui para dar tempo para alguém falar ainda também. Obrigada, Sérgio. Bem importante a colocação que tu colocou. Acho que eu vou colocar mais esse primeiro passo ali, o 00 no negócio. Não tem nada a acrescentar. Acho que várias coisas ali me lembrou muito bem comunicação não violenta e tal, né? Parte de trazer a pessoa como colaboração. Quando a gente vai pro embate, óbvio, né, que tem vezes que a gente tem que ir pro embate e deu, né? Mas trazer a pessoa, tipo, mostrar que a gente quer ser colaborativo,
E depende, não, Sérgio, mas depende. Mas, assim, existem exceções. Nem sempre tudo funciona ali. Mas ser colaborativo, no nosso caso, do comercial, é muito isso. A gente age muito como consultivo. Quando eu falo de ser consultivo, é isso, trazer a pessoa para o nosso lado, mostrar que a gente quer colaborar de alguma forma ali, sabe? Então, achei isso bem, bem interessante. Eu digo que não importa para a vida se tu for se tu discordar da pessoa em full, a discussão não vai para lugar nenhum e só ferra com tudo na vida toda. Só para dar um detalhe aqui, ó, faz todo sentido, acho que tá ótimo, né? Foi muito bom mesmo, concordo com tudo que todo mundo falou. Talvez o ponto tudo isso aí são as ferramentas de comunicação e de como se lidar com esse tipo de situação. Uhum. O único detalhe é que tem que ficar ainda atento o que é bom para ti, né? Sim. Não pode fazer, tipo, aceitar o que as outras pessoas, né? O ponto do Ramon de ser imbatível, né? O detalhe de ser imbatível é que, na minha visão, a partir do que eu posso fazer, o que é bom para mim. Vamos ver o que é bom para você também, vamos encaixar coisas que seja bom para todos, né? E aí, né? E com certeza tem que ser, rodear, né? Se vai pra porrada, né? Dois querem porrada, vai dar porrada. Não tem saída, né? E é um dos motivos também pelo qual é tão importante saber os processos e as coisas que é pra saber o que é bom pra ti, né? Do tipo, até onde eu posso ir sem prejudicar, por exemplo, a minha equipe, meus colegas e a empresa, mas também ajudar o cliente. Então, saber esse meio termo te dá mais argumento para negociar também. Argumento é uma coisa muito forte, né? E montar ele. Quando tu falou dos dados ali, né? Trazer dados. É o que eu fico pensando assim, ó, eu tô tentando tirar da minha vida a palavra acho, tirar isso e me basear em alguma coisa concreta, em dados, informação, porque é menos opinião e mais dados, sabe? É uma coisa que eu fiquei pensando muito também e ajuda a conversar com o cliente, né? A argumentar. Uhum. Nem sempre a gente tem dado, tá? Às vezes a gente tem que ir no acho, principalmente quando é na comunicação, no subjetivo, tu tem que tentar entender a pessoa. Então, mas eu acho que tem que sair. Eu acho. Vai dar certo, porque tu certeza tu não tem. Tem que sair da subjetividade, sabe? Tem que trazer. É porque dada a minha experiência, tem que ter alguma base. Sempre tentar trazer essa base para deixar mais claro para outra pessoa. Senão é só eu acho, sabe? Daí fica ruim. Então, muito obrigada. Espero que tenham gostado.